Mateus 22, versículo 14, você que for achando e puder ficar de pé para lermos esse versículo prefacial da mensagem desta noite, faça isso e vamos ler a palavra do Senhor. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Senhor, muito obrigado por esta palavra. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. O contexto desse versículo está baseado numa parábola que Jesus faz àqueles que o escutam. Jesus ele vai falar de uma parábola em que um rei vai fazer o casamento do seu filho e prepara uma grande boda. Preste atenção nisso, em nome de Jesus, para você poder entender. E esse rei manda os seus servos chamarem a elite, os seus consortes, aquelas pessoas que, como ele, tinha alguma projeção social, e os servos vão, atendendo ao pedido do rei, vão fazer o convite. As pessoas estão dizendo, não posso, eu estou com o meu campo para plantar e eu estou, infelizmente, sem possibilidade de ir a essa festa. Agradeço ao rei, mas eu não vou poder ir. Foram a outras cidades e lá encontraram exatamente as mesmas desculpas. O outro disse que estava cuidando do seu gado e não podia ir à festa do rei, porque tinha afazeres na sua vida e não podia largar os seus afazeres para atender a um convite de boda, de festa, que aquele rei estava fazendo para a festa do seu filho. Pior, esses servos chegam em outra cidade e ao anunciar a festa, não só não são escutados, como os homens amarram esses servos enviados do convite, matam aqueles servos e não dá nenhuma resposta ao rei. O rei, sabendo disso, ele fala assim, não tem problema. Está na hora de vocês começarem a ir para outros lugares. Vai nos valados, nas periferias. Chame todos quantos vocês acharem no meio da rua e traga para a festa. E a Bíblia diz que, fazendo isso, aqueles servos trouxeram muitos convidados não nobres, convidados não muito aprazíveis, mas vieram e lotaram a festa daquele homem. Claro, até eu iria sendo convidado para uma festa, quanto mais não sendo da realeza, eu iria, porque eu sei que lá tem um banquete. Mas a Bíblia diz, contando a parábola, Jesus contando a parábola, a Bíblia diz que em algum momento o rei resolve andar pela festa e encontra um cidadão, uma criatura, que não estava vestida adequadamente. A Bíblia vai dizer que ele não estava com as vestes nupciais adequadas para participar daquela festa. E a Bíblia diz que aquele rei manda amarrar aquele homem e, segundo a Bíblia, era para lançá-lo nas trevas exteriores. E aí Jesus entra nesse versículo que nós acabamos de ler. Olha, muitos serão chamados. Você foi chamado? Você foi chamado? Fomos chamados pelo rei para a grande boda. Mas ele completa a sua frase, mas poucos os escolhidos. E eu tenho batalhado na minha mente como Deus chama alguém, porém não o escolhe. Em que momento da vida do ser humano Deus me chama, a mim, e não me escolhe? Eu comecei a fazer um estudo sobre isso, porque, irmãos, eu quero ser chamado como fui, mas também quero ser escolhido para aquela grande boda do Cordeiro no dia do juízo final. Eu quero ouvir do meu Senhor, entra, servo bom e fiel, para o gozo do teu Senhor. Eu quero ouvir isso, eu anseio por ouvir isso.
E eu comecei a pensar, vamos na etimologia da palavra, no original do grego, no original do hebraico, porque eu preciso entender quando alguém deixa de ser escolhido, porque eu não quero cair no mesmo erro. O salmista vai dizer, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quer dizer, eu quero entrar na boda, Senhor. Eu quero estar naquele grande dia e receber a palavra. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? A palavra chamado no grego original é kletos, que está relacionado a kelo, que significa dar uma ordem. E como nós já falamos, já ambientamos na festa, os servos receberam uma ordem para chamado. Nós, quando somos chamados, recebemos uma ordem. Guarda isso em nome de Jesus. Assim, percebemos que nesse primeiro momento de encontro com Cristo, recebemos dele uma ordem. Lembra da ordem? Olha, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder, e ser-me-eis, o quê? Testemunhas. Na Judéia, Samaria e até confins da terra. Testemunha, eu não sou advogado, mas pelo que eu entendo do direito, é aquele que percebeu, é aquele que viu alguma coisa. E ele é chamado diante do juiz para prestar esclarecimento daquilo que viu. Nós somos testemunhas não diante de um juiz, também o seremos. Mas por enquanto, ao mundo, nós devemos relatar o que testemunhamos. E o que testemunhamos, senão que Cristo veio morrer na cruz do Calvário, verter o seu sangue para salvar a toda a humanidade. Aleluia. Se eu não posso viver isso, o meu chamado está automaticamente inócuo, está sem sentido. Se o meu chamado não for para obedecer a ordem de pregar e viver o Evangelho, o meu chamado é aniquilado. Essa é a primeira coisa que eu gostaria que você entendesse. Chamados, porém escolhidos. Chamados, porém escolhidos. E para ser escolhido, irmãos, alguém já fez concurso? Tem etapas. Qual é a primeira coisa que você faz quando vai no concurso? Fazer uma prova. Só que aí tem um pequeno problema. Você só vai ser escolhido se você passar por aquela prova. Quem faz militar, quem faz polícia, quem faz polícia civil, você faz a prova, é muito bem aprovado, tirou 95% de acerto da prova, foi escolhido? Ainda não. Porque depois da prova escrita, tem uma famigerada prova física. Que, meu irmão, é só Jesus. Como é que alguém corre 2.400 metros em 8 minutos, em 7 minutos, em 4 minutos? Eu não sei como consegue. Quem é que consegue fazer 3 barras? Com 130 quilos? Eu conheço muito magrinho também que não faz, não. 3 barras. Para você ser escolhido, precisa passar por uma prova. Irmãos, eu não estou fazendo nenhuma desculpa. A minha abordagem é só para que você tenha noção do que acontece também no mundo espiritual. Você foi chamado por Deus, mas agora precisa ser aprovado. Para ser escolhido, precisa ser aprovado. Irmãos, prova difícil, humanamente falando. Mas quando colocamos a nossa vida na mão daquele que tudo pode fazer, a coisa fica fácil. O próprio Jesus disse, sem mim, nada podereis fazer. Tem um hino que diz, não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Já viu esse hino? Pois somente um
seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho? E o seu trabalho é descansar em mim. O próprio João Batista, irmãos, quando foi batizar Jesus, falou assim: olha, esse que está vindo, vos batizará com água e com fogo. Para que o fogo? Você sabe quando o ouro ele é captado na natureza, sabe qual é a cor dele? Qual é a cor do ouro quando captado na natureza? Dourado, porque ele é ouro. Porém, esse ouro, quando é retirado da natureza, ele é colocado no fogo, em altas temperaturas. Qual é o propósito? Tirar as impurezas que possam estar ali misturado naquela peça de ouro. Então a impureza sobe e o ouro fica limpo, aprovado, podendo ser trabalhado. Queridos, você é uma pedra de ouro que Deus resolveu chamar para purificar, para que você seja um escolhido. Se você entender esse processo, com certeza, naquele grande dia, as trombetas irão soar o teu nome. Se você entender esse processo, com certeza, nunca mais você vai se afastar da igreja. Se você entender esse processo, nunca mais você vai deixar de vir a um culto sequer, porque você vai saber que enquanto estiver aqui, Deus vai estar derramando fogo para purificar a tua vida, para tirar os teus conceitos de pecado, tirar os teus conceitos de santidade e colocar na sua mente aquilo que Ele quer para a tua vida. Revelar teu ministério, fazer com que você trabalhe no ministério certo. Irmão, já viu que tem aqui, eu vou falar isso, mas não é dessa igreja não, é de outra, tá? Mas tem aqui os chamados, os escolhidos, mas nós temos também os oferecidos. Os oferecidos são aqueles que o pastor de vez em quando chama, vamos participar do ministério. A maioria quer o ministério de louvor, irmão. Eu quereria ficar aqui em cima só. Todo mundo quer pregar, porque acha que pregação, olha, está aqui no microfone na mão, mas nós temos ministérios que são muito mais honrosos, apesar de ninguém ver. Eu estava ouvindo uma pregação outro dia e o rapaz falou assim que ele passou numa construção. Eu não sei se foi aqui que alguém disse isso, acho que foi o pastor que disse isso aqui, eu não sei, numa pregação, disse que ele passou por uma construção e quase não via nada. Passou uma semana depois, já estava um prédio quase levantando. Pô, mas essa obra não anda. A base, aonde ninguém vê, é que tem que ser trabalhada. Às vezes é no anonimato que Deus quer te usar. Você pode entender isso? Está na hora de você entender que Deus tem um ministério para a tua vida. Onde? Só Ele pode te revelar, só Ele pode te dizer. Talvez não seja aqui como o Luiz, que abre um culto muito bem, ora muito bem, prega muito bem e acabou de chegar nessa igreja. Possa ser que não seja da forma que o Luiz, mas possa ser lá atrás, carregando entulho, como muitos irmãos sábado aqui estiveram e fizeram com uma perfeição. O ministro de casais me levou lá dentro. Você viu o que nós fizemos aqui? Falei, vi, eu também estava aqui, participando de carregar entulho. Talvez isso não seja tão honroso, mas é tão necessário quanto o nosso irmão que faz as obras na igreja, quanto o Luiz, que apesar de abrir culto, apesar de às vezes pregar nessa igreja, mexe também com toda a instalação, muitas vezes subindo no telhado, sujo, para catar fio, cortar fio, emendar fio. Possa ser que você seja como o Alexandre, que apesar de estar aqui em cima cantando, no sábado estava aqui limpando os instrumentos. Você tem um pretinho que eu possa passar aqui nos instrumentos, porque os instrumentos têm que estar bonitos. Você tem uma vaselina, alguma coisa? Eu quero que você entenda que há um chamado para a tua vida.
Deus não quer você sentado somente neste banco. Deus não quer que você seja só um espectador de culto. Não, há muita coisa a fazer, irmãos, chamados. E eu quero chegar lá no grande dia e dizer assim, chamado, mas também escolhido por Deus. E essa concepção e essa percepção, desculpa a minha didática, eu estou sendo bem didático hoje, essa minha percepção, ela tem que nascer de uma busca incessante de Deus, daquilo que Ele tem para a minha vida. Senão eu fico perdido, tonteado, sem saber o que fazer e desanimado, como muitos fazem, eu acabo deixando a igreja, eu acabo procurando outros caminhos, eu acabo me afastando do fervor da igreja de Deus e fico perdido pelo mundo, porque simplesmente fui chamado, mas não entendendo a ordem, negligenciei para ser escolhido. Você pode entender isso essa noite? Eu quero que você entenda essa noite, em nome de Jesus. No Novo Testamento, a palavra, o termo usado para chamados, isso já no hebraico do Novo Testamento, quando foi feito, é bará, que possui uma gama de derivações, mas cada uma trazendo uma verdade espiritual surpreendente. As derivações é kar, que significa frio. Se você pensar, e eu estou voltando na Bíblia, quando Abraão faz um pacto com Deus, ele faz um pacto através do fogo. Deus se manifesta a Abraão através de fogo. Quando Moisés é chamado por Deus, aonde que Deus se manifesta para Abraão? Através do fogo, numa sarça ardente. Elias, quando clama a Deus, desafiando os profetas de Baal, ele também é respondido por Deus com o quê? Com fogo. No hebraico original quer dizer frio. Quando nós entendemos que kar no hebraico quer dizer frio, e pode ser uma tradução de chamado, possa ser que quando você não escuta o chamado de Deus, assim como Moisés se aproximou de Deus para perceber a chama de fogo, você esteja em oposição à ordem de Deus. Está na hora de você ser um crente quente, cheio do Espírito Santo de Deus. E por isso eu cantei agora há pouco, Espírito, Espírito, que desce como fogo, porque o Espírito de Deus tem a intenção de manifestar o fogo de Deus, o poder de Deus dentro da tua vida. Capaz até dos desânimos, das labutas da vida, das circunstâncias da vida, não serem capazes de esfriar o teu ânimo na obra do Senhor. É para isso que Deus te chamou, para que você seja um crente que foi chamado, entendeu a ordem e seguiu em frente. Paulo vai dizer assim, eu estou esquecendo-me das coisas que para trás ficam, mas eu estou seguindo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, estamos no caminho de ser escolhidos, estamos no caminho de Deus nos escolher para a sua boda, para a sua festa. Não pare, não desanime, não esteja frio, deixa Deus se manifestar com fogo sobre a tua vida. Aleluia. Amém. Não se afasta. Chamados, fogo, purificação de pecados, purificação de mente. Paulo vai dizer, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu não vivo, como Paulo diz, por circunstâncias, mas eu vivo por fé, porque a palavra de Deus diz, o justo viverá por fé. Está na hora de você entender que o chamado é só o princípio da caminhada. O chamado é só o momento em que Deus está te acolhendo para dizer para você, estamos juntos. O meu Espírito está contigo. E o meu Espírito, quando desceu sobre o povo de Jerusalém, a Bíblia diz que desceu como fogo. Esta noite, em nome de Jesus, sinta o teu coração arder pela obra do Senhor, para que você possa ser um escolhido de Deus para as bodas do Cordeiro. Eu só peço uma coisa, irmãos, para Deus. Me mantenha, Senhor. Me mantenha no caminho, não me deixa fraquejar no meu coração, não me deixa fraquejar nas minhas atitudes. Se preciso for, manda, Senhor, o teu fogo, o fogo do teu Espírito, assim como tu mandaste para Elias, assim como tu te apresentaste a Moisés, assim como tu te apresentaste a Abraão, a Isaac e a Jacó, através do fogo. Creia
que Deus tem algo novo para o teu coração. Creia que Deus quer fazer arder o teu coração pelas almas, pelo reino, pela igreja, pelo pastor, pelos irmãos. Deus quer esquentar o teu coração, aquecer o teu coração, para que você possa ser um escolhido. Você pode entender isso? Outro termo derivado de cara, ou na verdade é cara, né? Assim, tem um gutural que eu não consigo falar, que significa oposição. Esta palavra aparece apenas no livro de Levítico, e sempre com uma condenação para aqueles que iniciarem uma caminhada com o Senhor, mas não derem continuidade. Está lá em Levítico 20, 21. Oposição a Deus. Quantos de nós começamos bem, somos chamados, estamos na casa do Senhor e daqui a pouco, por qualquer outra coisa que seja, começamos a fazer oposição. Não ao pastor, não à Nova Vida de Vila Isabel, não ao grupo de louvor, mas oposição a Deus, porque foi Ele quem te chamou para estar nesse lugar. Tenho certeza que eu, o pastor, o grupo de louvor, não temos a capacidade de convencer que tu é um pecador, que tu precisa de Jesus, mas o Espírito Santo, através da pregação do Evangelho, através do louvor, toca no teu coração, te chama, você levanta a mão, está na hora de continuar. Está na hora de não fazer oposição a Deus, porque Deus, Ele continua falando para a sua igreja, vai aqui, vai ali, vai acolá. Às vezes o pastor dá uma ordem, nós que somos do ministério, né? O pastor dá uma ordem, eu fico assim pensando com a Emília, vai dar certo não. Isso não está legal na minha concepção, mas quando é colocado em prática, a gente vê que a mão de Deus guiando o seu povo para aquilo que deve ser feito. Ou os irmãos acham que essa obra que foi feita aqui foi da cabeça do pastor. Não, ela começou a arder no coração do pastor já há muito tempo. Precisa de mais cadeira, e vidas foram chegando, e vidas foram se convertendo, e o louvor foi se alinhando, e Deus foi abençoando. Quando Deus está no negócio, irmão, você passa de chamado para daqui a um pouco um escolhido de Deus. Só não se oponha àquilo que Deus quer fazer na tua vida. A Bíblia diz, ouvindo o Espírito, não endureça o vosso coração. Está na hora de você abrir mente, espírito, coração e ouvir, dar ouvido ao Senhor, porque o Espírito tem falado neste lugar. Procure o teu ministério, procure trabalhar para a casa do Senhor, procure estar no meio das brasas, para que aquecido você continue e um dia conquiste a grande escolha de Deus para a tua vida. Você pode entender? Chega de se manter frio, chega de se opor às ordens de Deus ou aquilo que Deus quer para a tua vida. Irmãos, Deus quer trabalhar o teu ânimo, Deus quer trabalhar o teu intelecto, Deus quer trabalhar o teu caráter, Deus quer trabalhar o teu corpo, a tua alma, o teu espírito, a ponto de um dia você estar tão antenado com Ele, que Ele é que vai guiando a sua vida. Se estiver de noite, uma coluna de fogo vai estar ali para te guiar. Se estiver de dia, uma coluna de fumaça vai estar ali para te guiar, mas Deus nunca vai te deixar sozinho, seja na bonança, seja no deserto, Ele vai estar contigo. Ele disse para o profeta, eu sou a sombra à tua direita, eu não te deixo, ainda que uma mãe esquecesse do seu filho recém-nascido, eu todavia não me esquecerei de ti, eu vou te curar se for preciso, eu vou te dar ânimo se for preciso, eu vou aquecer o teu coração se for preciso, mas continua caminhando, porque tu não está sozinho, Ele está contigo. Amém. Essa é a bênção de ser chamado, é entender para o que foi chamado. Samuel estava dormindo, era garotinho ainda, e ele ouve uma voz, Samuel! E ele, sem entender muito bem, ainda não tinha muito conhecimento de Deus, ele corre para o profeta Eli e diz, eis-me aqui, não te chamei não, volta a dormir porque não foi eu que te chamei. E novamente o Senhor fala com Samuel, e Samuel vai correndo para Eli de novo, e Eli fala para ele assim, entendendo que era Deus, olha, quando você ouvir essa voz, você vai dizer para Deus, Senhor, fala que o teu servo ouve. Eu quero, em nome de Jesus, te incentivar, e eu também quero ser como Isaías. Isaías, ao ouvir uma indagação de Deus, Deus perguntou, a quem enviarei? E ele deve ter pensado, deve ter parado, e agora o que eu respondo? É Deus falando, e ele prontamente diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.
Mas para isso, tem que haver abnegação da tua vida. Tem que haver abnegação dos teus projetos e deixar que Deus cumpra os projetos dele na sua vida. Você pode entender isso? Chamados, muitos, porém, pouco os escolhidos. Os chamados são muitas pessoas que são convidadas a participar e contribuir com o trabalho do reino. Eu, você que estamos aqui esta noite, fomos em algum momento chamados para participar de um reino. Não fomos chamados para participar de uma igreja. Estamos na igreja de Nova Vida porque foi aqui que Deus alçou a sua voz até nós. Mas nós somos chamados para participar de um reino, aonde há muitos concidadãos, há muitos conservos. Houve um profeta que ficou assim meio orgulhoso, né? E ele falou assim: Senhor, só sobrou eu, Senhor. Outro dia eu ouvi o irmão falando assim: não, só eu trabalho nessa igreja. Eu estou carregando, apesar que tem uns chamados que são os como é que eu vou dar o nome? São os quebra-galho. Tem uns irmãos que eu fico olhando assim, meu Deus. Uma irmã colocou agora há pouco, a mãe dela está doente, no grupo diaconal, deixa eu expor isso aqui, e ela pediu alguém para substituir. Irmãos, choveu de gente respondendo: não, eu vou estar lá. Se preocupe não. Irmã, não se preocupe, porque eu vou estar lá. Eu vou te substituir. A outra falou: não, deixa que eu substituo. Aí daqui a pouco apareceu uma outra: não, eu também vou estar lá. Já tinha 4 para substituir uma. E eu falei assim: glórias a Deus! Porque entenderam o chamado de Deus. Eu não participo de uma escala, eu participo de um culto de louvor a Deus. Eu não participo de uma escala, eu participo de agradecimento pelo chamado, pela oportunidade que Deus me deu. E quando eu vejo isso, eu penso assim: esse pessoal está entendendo o processo de reino. Esse pessoal está me ensinando o que é ser reino. Esse pessoal está me ensinando a vontade de querer ser escolhido. Mas para o propósito do reino. Jesus, quando orou, disse assim: vinde a nós o vosso reino. O teu reino, Senhor, não o meu, o teu reino, Senhor. Não os meus projetos, os teus projetos, Senhor. Pode entender isso? Esse processo de chamado é que vai fazer toda a diferença. Se você entender o chamado de Deus, ele vai fazer toda a diferença para que você seja verdadeiramente um escolhido. Chamados são muitos. Como eu já disse, fomos chamados e devemos fazer como o profeta: eis-me aqui, Senhor. Fomos chamados para quê, missionário? Segundo 1 Pedro, vai dizer que nós fomos chamados para o sacerdócio real. O que é sacerdócio, irmão? É se entregar em prol de algo, é se entregar em prol de um projeto, é se entregar em prol de alguém. Não é à toa que a Bíblia vai dizer lá em 1 João 3,16: e nisto conhecemos o amor de Deus, em que Cristo entregou seu Filho para nos salvar, e nós devemos entregar a nossa vida pelo nosso irmão. Reino. Entenda o chamado esta noite. Você está me entendendo? Entenda o chamado essa noite, para que você seja um escolhido. E os escolhidos, missionário? Os escolhidos são poucas pessoas. Poucas pessoas que resolveram abrir mão, muitas vezes, de sua vida, de seu conforto do lar. Quando eu vejo rostos aqui, eu fico pensando assim: meu Deus, esse pessoal poderia estar em casa, pastor. Esse tempo está bom para tomar um caldo de ervilha feito pela Emília. Oi, endereço? Tomar aquele caldo, se aquecer, botar embaixo de uma coberta e dormir. Mas abrimos mãos disso, porque entendemos o chamado, que eu nasci para adorar a Deus. Eu nasci para participar do reino de Deus, porque eu quero ser
um escolhido, cristãos dedicados, que não conseguem ficar parados vendo a banda passar. Irmãos, está cheio de crente vendo a banda passar. Está cheio de crente que ainda não entendeu o potencial desse chamado. Eu vos chamei para que vades e deis frutos. Frutifique. Ainda falta poucos meses para acabar o ano, e esse ano será um ano de frutificar na tua vida, frutificar de almas, frutificar de bênção, de experiências com Deus. Está na hora de você se posicionar, entender o chamado e dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui para participar desta obra, eis-me aqui para participar deste reino, eis-me aqui para responder ao teu chamado com tudo que há em mim. A Bíblia vai dizer: ame ao Senhor com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua garra. Ame ao Senhor, se agarre ao Senhor. Tem pessoas que estão se agarrando a tanta coisa, se agarrando num carro, se agarrando no dinheiro que tem no banco, se agarrando na promoção que vai ganhar do emprego. Isso tudo é importante, eu não estou minimizando isso aqui não, mas o mais importante é que um dia a trombeta vai soar e o teu nome há de ser chamado pelo Senhor. Escolhido, escolhidos, entra no gozo do teu Senhor. Está na hora das bodas, está na hora de pensarmos nas bodas do Cordeiro e nos prepararmos para, ouvindo a mensagem de Deus, ser escolhido por Ele.